Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nós vimos na semana passada uma grande grita da sociedade, da comunidade internacional com relação às queimadas na Amazônia. O que você teria a dizer sobre isso? O noticiário das últimas semanas tem chamado a atenção para o processo acentuado de desmatamento e de queimadas na floresta amazônica. E essa situação gerou, inclusive, uma forte reação internacional. E no Brasil, o governo e alguns setores têm contestado essa preocupação internacional, entendendo que ela seria uma afronta à soberania do Brasil, já que o Brasil poderia fazer o que quiser com a floresta amazônica sem ingerência internacional. A história não é bem assim. Para começar, a própria Constituição brasileira, no parágrafo 4º do artigo 225, estabelece, mencionando inclusive outras áreas de preservação, que a floresta amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ou seja, não há contradição entre a responsabilidade que o Brasil tem de proteger a floresta amazônica e a preocupação que a comunidade internacional tem com essa proteção. É o que ocorre também no caso dos direitos humanos, ou seja, a soberania de um país não pode ser alegada ou invocada para justificar violações de direitos humanos, assim como não pode ser invocada ou justificada com o argumento em favor do desmatamento da Amazônia. No caso dos direitos humanos, é conhecido a experiência da África do Sul. A África do Sul adotava o regime do apartheid, a discriminação racial, e alegava que, como aquilo era uma forma de organização social aplicável apenas dentro do país, que não deveria haver ingerência internacional. A comunidade internacional, com a ONU à frente, não entendeu assim e passou a cobrar da África do Sul, a pressionar, a aprovar medidas, inclusive embargos econômicos, até que o sistema do apartheid se extinguisse e Nelson Mandela assumisse o poder. Professor, então como a comunidade internacional, como a ONU, reagiram a essa questão do apartheid, por exemplo? Qual foi o argumento da comunidade internacional? Justamente o argumento de que, em matéria de direitos humanos e na luta contra a discriminação racial, a nenhum país é lícito usar a soberania para negar vigência a esses direitos. E tanto em matéria de direitos humanos como em matéria de meio ambiente, o Brasil tem tido um papel muito relevante na construção dos chamados regimes internacionais, que são justamente sistemas de regras e de organizações internacionais voltados a proteger em escala global os direitos humanos e o meio ambiente, que são elementos fundamentais na configuração de uma cidadania no mundo globalizado. Esses regimes internacionais têm sido implementados justamente de maneira a ser compatíveis com a defesa dos interesses nacionais. Quando o Fundo Amazônia, por exemplo, que agora é ameaçado pelo atual governo brasileiro, arrecada recursos de outros países, esses recursos que vêm de outros países, da Alemanha, da Noruega, como é o caso, vêm justamente tendo em vista a responsabilidade que é de todos os países, de toda a comunidade internacional, de auxiliar o Brasil na proteção da floresta amazônica. Em 1978, o Brasil, inclusive, aprovou, com outros países da região, o Tratado de Cooperação Amazônica, justamente para assegurar melhores condições de proteção da floresta. E, em 2002, passou a funcionar no Brasil, com sede em Brasília, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, justamente para fortalecer essa preocupação. Portanto, ao invés de reclamar da preocupação internacional com a situação dramática da Amazônia, o que a sociedade brasileira e o governo brasileiro devem fazer é juntar esforços para evitar que esta tragédia que está ocorrendo venha a gerar danos irreparáveis para o nosso patrimônio ambiental. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, há 30 anos, o decreto 29598, de 2 de fevereiro de 1989, dava autonomia às 3 universidades públicas do estado de São Paulo. Qual a repercussão desse decreto para a produção científica brasileira nesses 30 anos? Foi um gesto muito hábil de um governador que, de modo geral, não deixou uma lembrança muito boa, foi uma pessoa muito criticada. Ele próprio dividiu as opiniões dentro do partido dele, que era o grande, o enorme, o poderoso PMDB, porque a criação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que depois elegeu o Fernando Henrique e acabou elegendo o atual governador também, João Dória, que governa São Paulo há muitos anos, há mais de 2 décadas, a criação do PSDB se deu justamente em repúdio ao governador Quércia, que tinha uma reputação tanto ruim. Mas não importa, o fato foi um ato genial do governador, um ato muito inteligente, tanto do ponto de vista da habilidade política dele, quanto dos resultados. Habilidade política. O governador tornou desnecessário, tornou inútil fazer greve ou protesto junto ao Palácio dos Bandeirantes, porque salários de professores e funcionários das universidades passaram a ser definidos por elas mesmas dentro do seu orçamento. Dessa maneira, o governador se livrou de um fator de pressão política que não era negligenciável, porque embora as comunidades de funcionários e professores não sejam enormes nas universidades, elas têm audiência, compõem-se de pessoas que são formadores de opinião, que escrevem jornais, são entrevistados. Então, o governador foi muito hábil politicamente, o governador Quércia, com esse decreto. Ao mesmo tempo, foi um decreto muito inteligente, muito positivo, porque ele transferiu para a USP, a Unesp, a Unicamp, a questão de como que elas vão se administrar. Deu responsabilidade, deu liberdade, mas com isso deu responsabilidade. Para vocês terem ideia, a Universidade Federal da Bahia, faz uns 10 anos, perdeu a sua faculdade de Química, que pegou fogo. Bom, o reitor da UFBA não podia, ele próprio, pegar o orçamento da universidade e construir um novo prédio. Ele precisava ficar pedindo ao MEC. Os 63 universidades federais vivem tendo que pedir ao MEC decisões que nas 3 universidades paulistas são tomadas dentro delas mesmas. Então, isso dá para a universidade uma agilidade enorme. Eu repito o número, comparem. 63 universidades reportando ao ministro ou 3 universidades. Seria muito mais fácil São Paulo manter o controle sobre as 3 universidades do que o MEC sobre 21 vezes mais universidades. Então foi um ato inteligente. O senhor poderia nos dar exemplos práticos de como as coisas funcionavam dentro da universidade antes e depois do decreto e como isso beneficiou as instituições? O grande exemplo prático era o aumento de salário. Esse era o mais visível. Hoje, tanto o bônus quanto o ônus do aumento, do não aumento, fica com a reitoria. Não é mais delegado ao governador. O governador simplesmente diz, tem tanto por cento do ICMS que vai para as universidades e vocês que se virem. Porque para nós das universidades às vezes é muito complicado, porque as universidades expandiram-se extraordinariamente o número de alunos, professores, qualidade de pesquisa e mantemos o mesmo percentual de ICMS há 30 anos. Isso não é simples para a universidade, embora também seja verdade que o ICMS acompanha um tanto o PIB, então ele é reajustado. Mas, de qualquer forma, acho que esse é um ponto positivo, tanto para o governo do Estado, quanto para nós mesmos, que não precisamos nos reportar a uma autoridade distante, podemos discutir dentro da própria universidade nosso aumento. Além do aumento, as questões de prioridades. A universidade vai fazer um prédio onde, vai focar sobretudo tal qual linha de pesquisa, etc. Tudo isso as 3 universidades paulistas definem sozinhas, o que está ligado também à alta qualidade delas. E, no fundo, vira um círculo virtuoso. Quer dizer, nós temos autonomia porque temos alta qualidade. E nós temos alta qualidade porque temos uma autonomia real. Não é apenas autonomia formal na lei, mas realmente podemos decidir os recursos da universidade, o que é muito importante. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, na última semana tivemos a polêmica do governo com as queimadas na Amazônia. Como fica essa questão em relação a outros países? Tudo bem, Gabriel. Considerando o presidente, na semana passada, ele deu declarações polêmicas e acabou despertando reação por parte de vários países. Então, até que ponto nós, brasileiros, queremos esse tipo de propaganda negativa? E, mais uma vez, o presidente fala sobre ele que manda, ele que dá as regras, que coloca as regras. Os outros países não têm nada a ver com essa história, que eles também desmataram. Acho que, em primeiro lugar, poucos os países que têm ou tiveram florestas tropicais com uma variedade que temos na Amazônia. Em segundo, se a gente for para vários países mais desenvolvidos, a gente percebe uma integração das cidades com a natureza muito mais suave, muito melhor, harmônica do que no Brasil. A gente não vê quase essa interação entre o verde e a cidade no Brasil, muito menos que na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. São países que nunca tiveram florestas como nós. E nós não podemos nos comparar à Europa de alguns séculos atrás com o Brasil hoje ou os Estados Unidos, porque o conhecimento hoje é outro, o mundo é outro. A gente tem que pensar no mundo hoje. E quais podem ser as consequências econômicas disso? Em relação à economia, acho que muito mais que economia, A gente pega essa preocupação de outros governantes, de outros países, que realmente a Amazônia, florestas na África são importantes para manter o equilíbrio biológico, do nosso planeta. E que grandes mudanças vão ter impactos econômicos em vários países. Mas se a gente pensar no Brasil, a gente está nesse processo de retomada lenta. A NASA também mostrou dados que vão de acordo com o que o INPE já tinha colocado. Esse ano é o pior ano de desmatamento e eles colocaram ainda desde 2010, não nos últimos 7 anos, desde 2010. Vários focos de incêndio, Então a gente pega um presidente com essa postura, a gente tem um Brasil que está recuperando lentamente e isso acaba afetando a relação. A gente está vendo essa possibilidade de afetar a relação do Brasil com outros países, de embargos nas nossas exportações. Numa retomada lenta como a nossa, esse tipo de ruído, que pode gerar efeitos reais diretamente via exportação, redução de exportação, mas também em termos de expectativa em relação ao país, em relação à estabilidade política, em relação à força do atual governo, do Executivo Federal, tudo isso acaba fragilizando esse processo, ainda mais esse processo de retomada da economia brasileira. Então é tudo que a gente não quer nesse momento. O que a gente precisa? De uma retomada maior da economia e que as notícias sejam positivas para animar os investidores, tanto internos quanto externos. É muito importante hoje a gente atrair investimento externo pela falta de capital que tem um país para investimento. Então esse tipo de fala afugenta os investidores, pode até causar algum tipo de retaliação por parte dos investidores. E o governo, mais uma vez, ao meu ver, mostra fraqueza em termos do que ele consegue fazer. Um governo que toda hora tem que falar que ele que manda aqui, passa uma impressão oposta. Se realmente tivesse a liderança, não precisaria ficar toda hora se reafirmando. E fora que fala as coisas e acaba tendo que voltar atrás em vários momentos, como aconteceu agora. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, os novos titulares da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência iniciaram suas atividades nesse mês de agosto. Qual a avaliação que o senhor faz das primeiras atividades dos novos titulares dessa cátedra, professor? Antes de mais nada, eu queria frisar do ineditismo e do inusitado desse encontro da arte e ciência. O iluminismo separou essas duas áreas de conhecimento e cada uma trilhou sua trajetória, E a gente vê dentro da universidade que isso é muito claro, esse distanciamento entre
principalmente essas duas áreas, né? Eu entendo que nós fomos muito felizes aí de escolher essa dupla, né, do curador, crítico, historiador da arte Paulo Reckenhoff, que tem uma trajetória nacional e internacional incrível, né? E a biomédica Helena Nader, que tem feito tanto pela ciência, né? Não só uma cientista de primeira linha, mas uma diplomata, uma representante da ciência brasileira, teve à frente da SBPC por 3 gestões e continua defendendo a ciência diante dos diferentes governos que se sucederam nessas últimas décadas, né? E agora, mais ainda, quando tanto a arte como a ciência estão aí numa situação bastante difícil, né? Diante de uma política do governo federal que vem tirando bolsas, vem dizendo que importantes instituições de apoio à pesquisa podem desaparecer da noite para o dia, e a arte e a cultura, como a gente vem analisando, deixamos de ter um Ministério da Cultura, né? Agora, essa semana, o secretário especial da Cultura se demitiu, enfim. Então, são situações bastante complexas e então a pertinência do encontro da arte e ciência deixa muito claro, e o programa é riquíssimo. Então, eu convido os ouvintes a entrarem na homepage do Instituto de Estudos Avançados, né, iea.usp.br, e ali o link para a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, onde há essa programação. São 19 encontros esse semestre, cada um encontro de 3 horas de duração, trazendo nomes de grande representatividade dessas várias áreas de conhecimento. A singularidade desses vários encontros é que eles, na sua totalidade, são uma disciplina de pós-graduação, e é uma das poucas disciplinas de pós-graduação oferecidas a todos os alunos de pós-graduação da USP, né? Professor, pode explorar mais essa relação entre arte e ciência? Como é que acontece essa relação? Eu achei interessante que Paulo Reckenhoff e Helena Nader resolveram dar destaque ao que eles chamaram de artistas-cientistas. E com uma diferença de tempo enorme, são 500 anos, que separam Leonardo da Vinci e o artista brasileiro Cildo Meirelles. Como eles estão focando essa questão da arte e ciência? Então, o Cildo Meirelles já é um artista muito diferente do Leonardo da Vinci, né? A gente poderia fazer uma relação de Cildo Meirelles e o Machado de Assis, por exemplo, né, que fazem leituras críticas do Brasil. Então, são artistas que são, né, o Machado ligado à literatura e Cildo Meirelles às artes visuais, mas por meio de suas obras, eles fazem, então, essa crítica a um modo como o país se organiza, né, e como são as relações de poder, enfim. Então, o foco é muito diferenciado, e nós tivemos o privilégio de termos, então, Cildo Meirelles entre nós, que mostrou uma sequência de trabalhos que criaram uma correspondência muito interessante com os convidados da mesa, né, que foi Marcelo Viana, que tratou de simetria na matemática, mas com essa relação com as artes, né, e a atual diretora da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a professora Maria Arminda de Nascimento Arruda, né, que trouxe Flávio de Carvalho, que criou uma relação com Cildo Meirelles por um método sociológico. Mais uma vez, convido os ouvintes a acompanhar esse curso. O próximo encontro acontece agora na quinta-feira, dia 29/8, né, tratando das relações entre arte, ciência e tecnologia. E no dia 30, arte, música, física e psicanálise. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, existem exercícios que podem melhorar a visão? Um assunto recorrente em discussões na mídia e no dia a dia entre as pessoas é a respeito do potencial de exercícios para os olhos melhorarem a visão, diminuírem a necessidade de grau e prolongarem a saúde ocular, como a acomodação e a visão para perto. Trago esse tema porque há pontos controversos, alguma dicotomia e, observando alguns sites na internet, aparente interesse comercial em promover ou vender acompanhamento de exercícios que talvez, como a literatura científica mostra, não tragam os benefícios esperados por todos aqueles que o procuram.
vamos aos fatos. É sabido há algumas décadas que nós precisamos, desde o nascimento, abrir os olhos, receber imagens e exercitar a visão, o sentido da visão, para ganhar mais e mais qualidade de imagem no processamento dessas imagens. Para indivíduos que têm dificuldade com grau, a correção precoce e algumas vezes a necessidade de estimular o olho, que por ter mais grau ou desvio, chamado também de estrabismo, precisa às vezes de mais tempo de exercício e assim a recomendação do tampão no olho que já está desempenhando bem naturalmente. Esse é um tipo de exercício clássico, comprovadamente e reconhecido pela sua eficácia científica. Exercícios para ajudar a corrigir tendências de estrabismo ou dificuldade visual que aparece ou se constata na vida adulta têm uma eficácia mais limitada. Dependem muito da dedicação do indivíduo e do quanto o modesto ganho que pode ser alcançado lhe é de fato satisfatório, porque grandes mudanças dificilmente acontecem com exercícios. Professor, e quais os cuidados que devemos ter ao procurar exercícios para estimular a visão? Nesse sentido, muitos estudos já feitos a respeito, por exemplo, de ganhos num olho que foi prejudicado por uma doença ou mal ou falta de estímulo em outras épocas da vida, mostraram que muitas vezes o indivíduo acaba melhorando o desempenho naquele exercício, que também funciona como prova de eficácia. Então o indivíduo é colocado, por exemplo, fazendo alguns desafios, como jogos de computador e etc. E ali ele ganha alguns pontos a mais ao longo de períodos de exercício. Mas isso não traduz em eficiência em usos que muitas vezes são necessários para superar a deficiência visual. Então, com isso, cuidado ao se comprometer a pagar por exercícios que são transmitidos, às vezes, pela internet ou em consultórios, onde os profissionais, às vezes, exageram um pouco o potencial do ganho e o indivíduo vulnerável acaba seduzido por uma proposta dessa. Sabemos que exercício físico, de uma forma geral, é bom para a saúde, movimentar os tecidos, mas que o processo de envelhecimento naturalmente nos retira elasticidade, aptidão, força física, e isso também acontece com os olhos. Então, algumas vezes, o indivíduo pode atrasar um pouco mais o tempo para recorrer aos óculos de leitura, às lupas de magnificação, mas essas são ferramentas úteis, muitas vezes acessíveis facilmente, que na verdade poupam de esforço visual, melhoram as atividades e que não requerem tempo e dedicação. Assim, fica a dica de que ainda a ciência é limitada em prover melhor desempenho visual com exercícios e que, paradoxalmente, de fato, o nosso dia a dia está recheado de esforço visual nas atividades com as mídias sociais, no celular, no computador, no escritório, no dia a dia da nossa vida, e que muitas vezes nossos olhos precisam mesmo de proteção e um bom descanso entre jornadas de atividade. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, quem foi Peter Medawar e qual a sua relação com o Brasil? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Nas últimas colunas, tenho buscado enfatizar a importância da ciência para a sociedade e a importância do uso de conhecimento cientificamente embasado na formulação de políticas públicas. Boa parte da nossa população ignora que a ciência é de alta qualidade, com grande reconhecimento internacional, realizada no Brasil por cientistas brasileiros. Quando fazemos essa afirmação, é frequente ouvirmos que, se fôssemos realmente bons, algum cientista nascido no Brasil já teria sido contemplado com o Prêmio Nobel. Poucos sabem que isso já ocorreu, apesar de já ter sido divulgado em reportagens na TV Globo e num discurso de um deputado no Congresso Nacional.
Em 1960, um dos 2 laureados com o Prêmio Nobel de Medicina foi Peter Brian Medawar, nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1915. O pai de Peter, um libanês naturalizado inglês, veio para o Brasil em 1913 e acabou se estabelecendo em Petrópolis. Devido à cidadania inglesa de seus pais e por ter sido registrado no consulado inglês, Peter Medawar era cidadão britânico. Aos 14 anos, ele mudou-se para a Inglaterra, onde completou seus estudos. Por não ter conseguido obter dispensa do serviço militar obrigatório, apesar de apelos a altas autoridades da época, ele se viu forçado a renunciar à cidadania brasileira. Ele se graduou em zoologia em Oxford e iniciou pesquisas sobre o crescimento de tecidos. Apesar de ter cumprido os requisitos formais, ele não obteve o título de doutor por deixar de pagar uma taxa exigida. Durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da profusão de feridas na pele dos soldados, o Conselho de Pesquisas Médicas da Inglaterra o encarregou de investigar as razões para a ineficiência de enxertos de pele de uma pessoa em outra. Após a guerra, juntamente com seus estudantes e colaboradores, Medawar realizou uma série de experimentos em animais, validando uma hipótese formulada por Frank Macfarlane Burnett, de que a resposta imunológica seria desenvolvida na fase embrionária. Eles extraíram células embrionárias de ratos de uma linhagem e implantaram em embriões de ratos de outra linhagem. Posteriormente, ao realizarem enxertos de pele nos ratos adultos, se a pele era proveniente da linhagem original, não havia rejeição, enquanto continuava a haver rejeição de enxertos de células às quais não houve exposição prévia. Eles deram a esse processo o nome de tolerância ativamente adquirida. Essas pesquisas provaram-se de extrema importância para o desenvolvimento posterior de técnicas de transplante de órgãos. Além de ter sido um grande cientista, Medawar também foi um prolífico autor de livros sobre atividade científica e sobre aspectos filosóficos da ciência. Nesses tempos em que o conhecimento científico tem sido menosprezado em diversas partes do mundo e com a escassez atual de financiamento para a ciência no nosso país, tenho especial preocupação com o impacto dessa realidade sobre os jovens cientistas. Você poderia citar alguns conselhos de Medawar para os mais jovens? Um dos livros de Medawar tem o título Conselhos para um Jovem Cientista. Em inglês, o título tem neutralidade de gênero, servindo tanto para homens quanto para mulheres. Publicado em 1979. Há várias importantes lições em que ele busca desmistificar várias das características da ciência e daqueles que se dedicam a fazer ciência. Reproduzo um trecho aqui. Cientistas iniciantes devem buscar resistir até descobrir se as recompensas de uma vida dedicada à ciência são suficientes para compensar as decepções e o trabalho duro que enfrentarão. Mas, se tiverem a boa fortuna de experimentar o júbilo de uma descoberta e a satisfação de conduzir um experimento especialmente delicado, uma vez que sintam aquilo que Freud chamou de sentimento oceânico, que é a recompensa por qualquer avanço real na nossa compreensão da natureza, então são fisgados para sempre, e nenhum outro modo de vida será suficiente. Em 1959, Medawar apresentou alguns capítulos de uma série da BBC com o título O Futuro da Humanidade. Uma de suas falas me parece especialmente apropriada nesses tempos em que as mudanças climáticas devidas à ação humana pairam como uma ameaça sobre a nossa espécie. Os sinos que dobram pela humanidade, em sua maioria pelo menos, são como os sinos das vacas alpinas. Estão pendurados em nossos pescoços e seguramente é nossa culpa se não produzem sons mais alegres e melodiosos. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.